Clima quente e movimentação intensa no Rio de Janeiro, torcedor vascaíno. O mercado da bola finalmente viu o Vasco da Gama dar aquele passo mais firme e certeiro, trazendo novidades que mexem com o coração de quem veste a Cruz de Malta. E o primeiro nome a desembarcar e já movimentar o noticiário foi Andrés Gomes, o ponta colombiano de apenas 22 anos, que chega cercado de expectativa, currículo interessante e a promessa de acrescentar velocidade, entrega e qualidade ao elenco comandado por Fernando Diniz. A novela se arrastou um pouco, mas ontem teve o seu capítulo decisivo. Andrés chegou à cidade carioca num voo previsto para pousar no início da noite. Ainda no aeroporto, após a tradicional maratona de fotos, abraços e entrevistas, o jogador vestiu o sorriso de quem sabe que está prestes a viver uma grande oportunidade. Vem por empréstimo junto ao Rennes, da França, com contrato até o meio do ano que vem, mas com cláusula de compra obrigatória caso metas sejam atingidas. Os números são robustos, cerca de 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, o que, convertendo para o real, passa da casa dos 25 milhões. Além disso, o Vasco desembolsa mais 1 milhão de euros pelo empréstimo. Investimento que mostra claramente que o clube não está para brincadeira nessa janela. O jogador não perdeu tempo. Ainda na manhã seguinte à sua chegada, seguiu para o CT Moacir Barbosa, onde iniciou os trabalhos com o restante do grupo. E não veio sozinho, desembarcou ao lado da esposa, demonstrando que a adaptação pessoal e familiar é parte do planejamento para render em campo. Andrés não é um nome qualquer, revelado pelo Millonarios da Colômbia, ganhou destaque em 2022 e acabou vendido para o Real Salt Lake dos Estados Unidos por 3 milhões de dólares. Depois de 2 temporadas na Major League Soccer, foi negociado com o Rennes por 10 milhões de euros, o que já diz muito sobre o valor que o mercado europeu enxergou nele. Nas primeiras palavras como jogador do Vasco, o colombiano deixou claro que o momento é especial. Falou sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo pela seleção do seu país e destacou que vê no clube Cruz Maltino uma plataforma para alcançar objetivos maiores. Ao comentar sobre Fernando Diniz, mostrou entusiasmo. Reconhece que o treinador já trabalhou com outros colombianos e acredita que poderá extrair o melhor de seu futebol. Essa conexão não nasceu do nada. Juan Quintero, que trabalhou com Diniz no Fluminense, fez questão de ligar para Andrés, falar sobre o técnico, sobre o futebol brasileiro e sobre a vida no Rio de Janeiro, ajudando a convencê-lo de que o Vasco era o destino certo. Perguntado sobre o que o torcedor pode esperar, Andrés foi direto: muita entrega, velocidade, capacidade de finalização com as 2 pernas, apoio defensivo e ofensivo e aquele estilo de jogo que quebra linhas e desequilibra partidas. É exatamente o tipo de peça que o Vasco buscava para dar mais profundidade e alternativas ao ataque. A torcida já imagina o colombiano estreando, quem sabe já no próximo domingo, e a expectativa é grande. Mas o desembarque de Andrés não significa o fim da movimentação. Outro nome estrangeiro está prestes a pintar em São Januário: Carlos Cuesta. Aos 26 anos, o zagueiro colombiano é hoje titular absoluto da sua seleção. Esteve na última Copa América e foi vice-campeão contra a Argentina. A experiência internacional, a liderança em campo e a versatilidade o colocam como reforço de peso para um setor que perdeu João Vitor para o Galatasaray. A negociação com Cuesta está em estágio avançado. O Vasco ofereceu 5 milhões de euros por 60% dos direitos, com possibilidade de bônus que podem elevar a cifra para 7 milhões. O Galatasaray, que ainda manteria parte dos direitos econômicos, sinalizou positivamente. O entrave, porém, está nas garantias de pagamento. Os turcos aceitam parcelamento até 2027, mas querem segurança de que as parcelas serão honradas. Foi por isso que o diretor executivo, Admar Lopes, embarcou para a Turquia. Tratar pessoalmente, olho no olho, e apresentar as garantias necessárias. O trabalho de Admar não se limita a essa negociação. A ida à Europa abre espaço para sondagens e conversas com outros alvos. A diretoria Cruz Maltina busca reforçar não apenas a defesa, mas também o meio-campo e o ataque. Há sigilo em torno dos nomes,
mas sabe-se que a prioridade, depois de Cuesta, ainda será um zagueiro canhoto para atuar pelo lado esquerdo. Nesse caso, a tendência é buscar oportunidades mais acessíveis, seja com atletas livres ou com negociações rápidas, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse contexto, um nome experiente surgiu como possibilidade: Chancel Mbemba. Aos 31 anos, o zagueiro congolês construiu carreira sólida na Europa, com passagens pelo Anderlecht, Newcastle, Porto e, mais recentemente, Olympique de Marselha. Conhecido por sua força física, leitura de jogo e liderança, Mbemba está fora dos planos do clube francês e pode sair sem custos de transferência. O salário, porém, é elevado, cerca de 2 milhões de euros anuais, o que representaria algo próximo de 1 milhão de reais por mês. Para concretizar, ou o Vasco aumenta a proposta, ou o jogador aceita uma redução significativa. O interesse no congolês não é exclusivo do Vasco, já que outros clubes também monitoram a situação. Ainda assim, a possibilidade de tê-lo em São Januário empolga, pois seria uma contratação para impactar imediatamente o sistema defensivo, trazendo peso e experiência a um elenco que, apesar de jovem em algumas peças, busca equilíbrio entre vigor e maturidade. O fato é que a movimentação dessa janela mostra um Vasco mais agressivo, disposto a investir para elevar o nível técnico do grupo. A chegada de Andrés Gomes e as negociações avançadas por Carlos Cuesta dão o tom de uma diretoria que quer resolver lacunas históricas do elenco e colocar o clube em outro patamar de competitividade. E com Adimar Lopes circulando pelo mercado europeu, o torcedor pode esperar por mais novidades, algumas delas capazes de mexer profundamente na estrutura do time titular. Seja na Colômbia, na França ou na Turquia, os contatos estão acontecendo. E a sensação é de que a engrenagem finalmente começou a girar. O Vasco não quer apenas participar das competições, quer brigar por coisas grandes, como disse o próprio Andrés. E, pelo que se desenha, essa sexta-feira pode ter sido apenas o início de uma sequência de dias quentes para quem acompanha cada passo do gigante da colina. E se o torcedor vascaíno já ficou animado com a chegada de Andrés Gomes e com as tratativas avançadas por Carlos Cuesta, o que vem pela frente promete agitar ainda mais os bastidores e incendiar a expectativa da arquibancada? A ida de Adimar Lopes para a Europa, que oficialmente começou com a missão de fechar o negócio com o Galatasaray pelo zagueiro colombiano, abriu um leque de possibilidades. O dirigente não é do tipo que atravessa o oceano apenas para resolver um único ponto. O planejamento é aproveitar a presença no continente europeu para mapear jogadores, abrir conversas e sondar situações de mercado que possam trazer resultados já nessa janela, ou até em um planejamento mais adiante. Enquanto em São Januário todos aguardam a resolução de Cuesta, a busca por um zagueiro canhoto continua firme. Essa é uma carência que a comissão técnica aponta desde o início da temporada e que a diretoria assumiu como prioridade secundária, mas urgente. Ter um defensor que atue naturalmente pelo lado esquerdo da zaga facilita a saída de bola, dá mais equilíbrio tático e melhora a transição defensiva, principalmente no modelo que Fernando Diniz costuma aplicar, com linhas adiantadas e marcação alta. Nesse cenário, jogadores livres no mercado ou que estejam em situação de fácil negociação, como atletas de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, entram como opções mais viáveis financeiramente. E é aí que surge a surpresa: Chancel Mbemba, um nome de peso, daqueles que mudam o patamar defensivo de qualquer equipe. O congolês, que fez a base no Anderlecht e rodou por ligas competitivas como a Premier League e a Ligue 1, é considerado um defensor completo. Sua experiência no Porto e no Olympique de Marselha o credencia como um líder nato, capaz de organizar a última linha e impor respeito no jogo aéreo e nos duelos físicos. O jogador está fora dos planos do clube francês e poderia sair sem custos de transferência, o que é um trunfo importante para o Vasco. O desafio está na questão salarial, já que Mbemba recebe cerca de 2 milhões de euros por temporada, valor elevado para os padrões do futebol brasileiro. A equação só fecha se houver disposição de ambas as partes para encontrar um meio termo. Ou o Vasco aumenta sua oferta dentro do que considera sustentável,
ou o atleta aceita uma redução significativa para vestir a camisa cruz-maltina? Além de Mbemba, o trabalho de prospecção continua em silêncio. A diretoria mantém sigilo sobre nomes, não apenas para evitar concorrência, mas para preservar a negociação de possíveis especulações que possam inflacionar o mercado. O que se sabe é que o objetivo não é apenas empilhar contratações, mas trazer jogadores com perfil para serem titulares ou, no mínimo, disputarem posição de forma direta. Isso vale para todos os setores: defesa, meio e ataque. No meio-campo, embora Thiago Mendes esteja nos planos, a diretoria estuda outros nomes para aumentar a rotação e a intensidade no setor. O estilo de jogo de Diniz exige que os volantes e meias participem ativamente da construção e também do combate defensivo, o que faz com que a necessidade de peças polivalentes seja ainda maior. A possibilidade de encontrar um jogador desse perfil no mercado europeu, especialmente entre atletas que estão em fim de contrato ou que não vêm sendo utilizados em seus clubes, está no radar de Admar Lopes durante sua estadia por lá. No ataque, a chegada de Andrés Gomes resolve uma parte do problema, mas não encerra a busca por velocidade e profundidade. A ideia é ter opções variadas para que o treinador possa adaptar o time a diferentes adversários e contextos de jogo. A versatilidade de Andrés, que pode atuar em ambos os lados do campo e também mais centralizado, ajuda, mas ainda existe espaço para outro nome que traga características complementares, como maior presença de área na área ou mais força física para enfrentar defesas fechadas. Enquanto as negociações avançam, a torcida já começa a sonhar com um time mais robusto, capaz de encarar de igual para igual qualquer adversário no Campeonato Brasileiro e nas competições que restam na temporada. As recentes movimentações mostram um Vasco mais estratégico, disposto a investir de forma cirúrgica, priorizando posições carentes e jogadores que cheguem prontos para jogar. Isso contrasta com outras janelas em que contratações eram feitas sem um padrão claro, muitas vezes apostando em nomes que precisavam de tempo de adaptação ou que não correspondiam ao investimento feito. No caso de Carlos Cuesta, o desfecho positivo depende quase exclusivamente das garantias financeiras que o Vasco vai apresentar. O Galatasaray já entendeu que a proposta é boa, que o valor atende às expectativas e que manter uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador é uma forma inteligente de lucrar em uma futura negociação. A presença de Admar Lopes em solo turco serve justamente para mostrar que o clube carioca está comprometido e que tem condições de cumprir o que promete. A diretoria sabe que perder Cuesta para outro clube, neste momento, seria um golpe duro tanto esportivo quanto simbólico. É a chance de mostrar força no mercado e de enviar uma mensagem clara de que o Vasco voltou a competir no cenário das grandes contratações. O interesse por Mbemba, apesar das dificuldades, reforça essa ideia. É uma aposta de alto impacto que não apenas qualifica o elenco, mas também eleva o moral do grupo. Ter ao lado jogadores com passagem por ligas, de ponta experiência em competições europeias, serve de inspiração para os mais jovens e cria um ambiente de maior exigência no dia a dia. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o trabalho em campo segue. Andrés Gomes já treina com os companheiros e a expectativa é que seja inscrito o quanto antes para estar à disposição. Fernando Diniz, que já se mostrou entusiasmado com a chegada do colombiano, começa a pensar nas variações táticas que poderá adotar com as novas peças. Cuesta, caso a negociação se concretize, também deve se encaixar rapidamente no sistema, trazendo mais segurança e mobilidade à defesa. O que se desenha é um Vasco mais competitivo, com um elenco mais equilibrado e peças que podem fazer a diferença em jogos decisivos. A torcida, que já vive um clima de empolgação com os anúncios e rumores, acompanha cada passo com atenção, ansiosa para ver as novas caras vestindo a camisa cruz-maltina e entrando em campo. E pelo andar da carruagem, esse movimento de reforços não deve parar tão cedo. Com a janela de transferências ainda aberta e a diretoria ativa no mercado europeu, há espaço para surpresas que podem fazer o torcedor sonhar ainda mais alto. Esse é o momento de aproveitar a onda positiva
capitalizar sobre o entusiasmo e transformar expectativa em resultado. O Vasco está mexendo suas peças no tabuleiro e cada movimento parece calculado para fortalecer o elenco e criar um time capaz de olhar de frente para qualquer desafio que surgir. A chegada de Andrés, a iminente vinda de Cuesta e a possibilidade de nomes como Mbemba apenas reforçam a ideia de que essa pode ser uma das janelas mais importantes dos últimos anos para o clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola no futebol brasileiro está fervendo com rumores que podem abalar o cenário nacional. Nos bastidores, circula com intensidade a notícia de que Sérgio Ramos, ícone do futebol mundial e referência em defesa central, estaria prestes a assinar com o Vasco da Gama. Segundo informações não confirmadas oficialmente, representantes do clube carioca e do jogador estariam em negociações avançadas, com o objetivo de concretizar um contrato que poderia transformar a equipe em uma das mais temidas da temporada. O burburinho nas redes sociais e entre torcedores é gigantesco, com comparações inevitáveis entre Ramos e Thiago Silva. Outro zagueiro de renome que também passou pelo clube. Alguns veículos especializados já começaram a especular sobre como a presença de Ramos poderia elevar o nível do elenco, trazendo não apenas experiência internacional, mas também liderança dentro e fora de campo. A possibilidade de Ramos vestir a camisa do Vasco provoca debates acalorados em fóruns de torcedores, onde muitos se perguntam se o jogador ainda tem fôlego para atuar em alto nível no futebol brasileiro. Mas outros afirmam que sua mentalidade competitiva e histórico de títulos pesam muito na balança, tornando-o um reforço estratégico que poderia redefinir a defesa da equipe. Se a negociação se concretizar, o impacto não será apenas técnico, mas também simbólico, já que a chegada de um jogador com o prestígio de Sérgio Ramos ao Vasco poderia modificar completamente a percepção do clube no cenário internacional. Rumores indicam que a diretoria do Vasco estaria disposta a fazer um esforço financeiro significativo para fechar o acordo, mesmo em tempos de cautela orçamentária, acreditando que o retorno em visibilidade, marketing e bilheteria justificaria o investimento. Alguns especialistas comentam que a chegada de Ramos poderia influenciar até a formação tática do time, com treinadores ajustando a linha defensiva para aproveitar a capacidade de leitura de jogo. E o posicionamento do zagueiro espanhol, que se destaca por antecipar ataques e organizar a defesa de forma quase cirúrgica. Além disso, a presença de um jogador de elite internacional poderia servir de estímulo para jovens promessas do clube que teriam a oportunidade de aprender diretamente com alguém que conquistou a Champions League e diversos títulos de lá. Liga! No meio dessa especulação, surgem também questionamentos sobre como o futebol brasileiro se adaptaria ao estilo de Ramos, conhecido por sua intensidade, disciplina e liderança natural, características que poderiam se encaixar ou entrar em choque com a cultura local de jogo, gerando debates e expectativas desenfreadas entre torcedores, jornalistas e analistas. Outro aspecto que alimenta o burburinho é a comparação inevitável com Thiago Silva, que também passou pelo Vasco e é referência como zagueiro brasileiro. Muitos jornalistas esportivos especulam se Sérgio Ramos seria, de fato, melhor em termos de impacto no time, habilidade aérea, precisão nos desarmes e presença em jogos decisivos. Entre os torcedores, há um frenesi que mistura esperança e incredulidade, com discussões acaloradas sobre se o Vasco conseguiria manter Ramos em forma física ideal, considerando sua trajetória em clubes europeus de ponta e a intensidade do calendário brasileiro. A imprensa internacional observa com atenção e sites especializados já começaram a criar cenários hipotéticos de como a linha defensiva do Vasco poderia se tornar praticamente impenetrável. As redes sociais viraram um palco para memes, especulações sobre salários milionários e projeções de títulos que poderiam surgir com a adição de um atleta desse calibre.
Em meio a todo esse barulho, analistas levantam a possibilidade de Ramos atuar também como mentor para novos talentos, destacando sua capacidade de liderança e a experiência adquirida em partidas de alta pressão, como finais de Champions e Copas do Mundo, reforçando a ideia de que, independentemente da idade, seu valor no vestiário e em campo seria incalculável, tornando a especulação ainda mais excitante para todos os envolvidos. Nos corredores do Vasco, fontes não oficiais indicam que a diretoria está cautelosa, mas entusiasmada com a possibilidade de ter Sérgio Ramos no elenco, avaliando cada detalhe de logística, salário e cláusulas contratuais que possam garantir o retorno esportivo esperado. Os torcedores não param de comentar e criar expectativas sobre como a equipe poderia se reorganizar defensivamente com a chegada do espanhol, especulando até sobre possíveis mudanças na linha de volantes para liberar Ramos para se concentrar na liderança da defesa. Existe ainda a expectativa de que o clube possa usar a negociação como uma estratégia de marketing, aumentando a visibilidade internacional, atraindo patrocinadores e até influenciando negociações futuras de outros jogadores com potencial de chegar ao Brasil. Jornalistas esportivos levantam teorias de que o impacto de Ramos poderia ser sentido já na temporada seguinte, com o Vasco disputando competições nacionais e internacionais com uma defesa reforçada e, possivelmente, inspirando uma nova geração de zagueiros a seguir seu estilo de liderança. Nesse contexto, cada rumor ou pequena pista sobre a negociação se transforma em notícia, alimentando um ciclo constante de especulação que mantém a torcida em estado de alerta e entusiasmo quase febril. Enquanto a negociação segue como rumor, o impacto psicológico no elenco e na torcida do Vasco já é sentido, mesmo sem confirmação oficial. Jogadores do time poderiam sentir uma motivação extra para elevar seu nível de jogo, enquanto adversários imaginam o desafio de enfrentar uma defesa liderada por alguém com a experiência e a reputação de Sérgio Ramos. Analistas esportivos sugerem que, se confirmada, a contratação seria mais do que um reforço técnico. Seria uma mensagem clara de ambição e renovação do clube, colocando o Vasco novamente no centro das discussões sobre futebol de elite no Brasil. O burburinho também alimenta expectativas sobre a forma como Ramos se adaptaria à cultura brasileira, ao calor das torcidas, ao calendário intenso e à pressão histórica que envolve os clubes grandes do país. Entre torcedores, cresce a esperança de dias mais vitoriosos, enquanto críticos ponderam sobre riscos financeiros e físicos, mas ninguém consegue ignorar a possibilidade de que o Vasco esteja prestes a escrever um capítulo histórico em sua trajetória, transformando rumores em um espetáculo que mistura ansiedade, especulação e o sonho de ter um dos maiores zagueiros do mundo defendendo as cores do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!